Fala pessoal, muito boa tarde para você que está ligadinho aqui na programação da BMC News. Agora tá chegando o BMC Estoque na área, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia, na hora do almoço. Confira os destaques do programa de hoje. Mercados globais se assustam com uma nova variante de Covid-19 vinda da África do Sul. Polícia Federal indicia 19 pessoas, Vale e Tubsud, por rompimento da barragem em Brumadinho. CAD aprova a aquisição de 100% da Sociedade Técnica Educacional da Lapa pela Ser Educacional. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Estoque. É isso aí, a gente começa esta sexta-feira do nosso estoque com boa tarde para minha companheira Rana Beltrão. Boa tarde, Rana! Boa tarde, Daniel Morales. Animado hoje, né? Sabe por quê? Porque sextou, né? Sextou é dia... a gente fica animado a semana inteira, mas quando chega sexta-feira, né, chega o sorriso do Daniel Morales, aparecem aí 87 dentes em cada arcada dentária. Vamos lá então, porque ainda tem chão pela frente antes da gente sextar de verdade e a gente vai repercutir os principais assuntos, né, que estão movimentando essa sexta-feira, a bolsa aí toda no vermelho, a gente vai acompanhar também tudo isso por aqui. A gente conversa hoje então com o Paulo Guides, Head de Equities da XP Investimentos, e também teremos o Alex André com os 10 gráficos do dia, trazendo um panorama bem legal aí, fechando a semana, fechando a sexta-feira, com os principais assuntos aí, tanto do cenário nacional quanto do internacional, né, Dani? É isso aí, Rana, e a gente começa então com os números do mercado financeiro, como você pode ver aqui atrás de mim, o mapa do calor. Tá bem quente mesmo, né? A gente tem o Ibovespa agora caindo 3,71%. Olha só dois papéis em alta. A gente tem Suzano Papel com 0,99% e Taesa com 0,45%. Por que eu tô olhando aqui? Porque aqui quase não dá para ver, de tão pequeno que eles estão aqui, ó, tá vendo? Estão praticamente sumindo do mapa do calor, porque o resto tá caindo tudo. E olha só, Embraer está com queda de 10,17%, Uzi Minas 6,87%, Gafisa está caindo 5,77%, Magazine Luiza 5,78%, ó, 5,86% agora. Lojas Americanas caindo 6,72%, Cirela 5,98%, vamos mudando aqui, Cielo com menos 4,61%, tem MRV com menos 4,96%, tem, quem mais? Petri 4 aqui com 4,25 de queda. Gerdau tá caindo, Gerdau Met tá caindo 3,67%. Tem Vale caindo 3,22%. Tem Gerdau caindo 3,24%. Itaúsa tá caindo aqui 3,10%. Eco Rodovias está recuando 3,15%. Semig também 2,20%. Telefônica, que Vivo Telefônica está caindo 1,66%, tem Ambev caindo 2,84%, tudo vermelho no Profit Pro da Nelogica. Aqui a gente tem aqui só dois papéis então em alta, que é Suzano Papel e Taesa, são os únicos papéis em alta. Maior queda, acho que aqui, deixa eu ver, é a Gol que está caindo mais aqui, 13,04%. E o dólar? O dólar está subindo 0,20% aos R$ 5,59, Rana Beltrão. Daniel, a gente segue então trazendo atualizações agora do mercado lá fora. O Daniel falou aí do dólar, né, que segue subindo bastante aí nessa sexta-feira. Vamos recapitular então como é que fecharam as bolsas lá na Ásia, para a gente ter um panorama bem legal. Ó, Hang Seng fechou em queda de 2,67%, Xangai também recuou aí 0,56% e Nikkei lá no Japão também teve queda forte, 2,53% de queda. Vamos dar uma olhada aqui nas bolsas na Europa que fecham daqui a pouquinho. Na Alemanha está recuando agora, queda forte também, 3,50%. Quem mais está caindo agora é FTSE no Reino Unido, 3,26%, e CAC na França, queda acima dos 4%, 4,36%, e o índice Eurostoxx recua 4,08%. A gente sabe também, né, que isso, né, é um reflexo, né, das novas variantes que vão surgindo, né, alguns países
países lá na Europa já entraram em lockdown, como por exemplo o caso da Áustria, que primeiro fez um lockdown aí em relação a, né, a gente viu aí a situação complicada lá na Europa, e aí a gente vê, né, que acaba refletindo aí em todas as bolsas do mundo. E a gente vê aqui Dow Jones também nos Estados Unidos, recuando 2,30%, S&P 500 e Nasdaq também tá aí recuando, né? Também elas estão caindo mais de 1%, S&P 500 recuando 1,75% e Nasdaq também 1,52% de queda. O Dani falou do dólar, né, que tá subindo aí. Vamos ver como é que tá o barril do petróleo, gente. Barril do petróleo aí, né, acompanhando essa queda forte que a gente viu na Ásia. Olha só como é que tá o petróleo Brent nesse momento, 9,21% de queda, sendo vendido então a $74 o barril. A gente viu aí no mês passado o petróleo, né, que tinha ultrapassado aí nos últimos anos, se eu não me engano, né, mais de 10 anos aí que ele não era comercializado acima dos $80, se manteve aí nesse patamar e agora então está sendo comercializado o petróleo Brent a $74 o barril. E a gente vê o petróleo WTI, uma queda mais, né, uma queda pior ainda, 10,13% de queda, vendido a $70 o barril. A gente vai monitorando, né, e ao longo da nossa, aqui do BMC Stock, também dos outros programas, a gente vai trazendo mais atualizações e falando como é que está o mercado aí, tanto no Brasil quanto no mundo, né? E a gente segue de olho no mercado lá fora, porque hoje não se fala em outra coisa, né? A não ser a nova variante do coronavírus descoberta lá na África do Sul. E isso acabou derrubando os mercados, né? No mundo todo tá esse impacto forte. A gente viu as bolsas na Ásia, algumas, né, com queda de quase 3%. Também a gente viu na Europa quedas acima de 4%, né? Queda forte aí nas principais bolsas do mundo. Então a gente vai até os Estados Unidos falar com a nossa correspondente Giovana Lucatelli, que está acompanhando também esse assunto por lá. Giovana, boa tarde para você. Hoje o mercado está apreensivo, né? Muito, Hanna. Boa tarde para você, para o Daniel e para todos que nos acompanham. Bastante apreensivo. E os mercados aqui nos Estados Unidos acompanham essa tendência mundial. Hoje, os futuros aqui das ações dos Estados Unidos amanheceram em queda, né? Amanheceram no negativo. Isso com os investidores se preparando para um dia de negociações mais curto por causa do feriado de Dia de Ação de Graças, que quando cai, o feriado mais importante dos Estados Unidos, e quando cai numa quinta, o país todo emenda, então é um dia um pouco atípico aí com esses dois fatores. Os futuros Dow Jones caíram 800 pontos, vocês já comentaram, né, aqui na programação da BMC News. S&P e Nasdaq também iniciaram o dia no negativo, como você acabou de dar, continuam em queda, e a queda aconteceu depois que a Organização Mundial da Saúde alertou sobre uma nova variante da Covid-19 detectada na África do Sul. O Reino Unido já respondeu imediatamente, suspendeu voos de 6 países africanos por causa dessa informação. Os rendimentos de títulos também despencaram aqui em meio a este cenário. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos nos Estados Unidos aqui caiu para 1,53%. O preço do petróleo também despencou, os futuros norte-americanos já caindo logo cedo 6,2%, os mercados asiáticos, como você falou, também despencando. Enfim, os mercados foram fechados na quinta-feira para o Dia de Ação de Graças, como eu falei ontem, então a gente muito devagar, e agora a gente vai ver como que isso vai se recuperar a partir de segunda-feira, né? A sexta-feira também marca o início da temporada de compras natalinas, então o varejo se programa e observa os índices de sentimento do consumidor. A gente percebeu aí uma troca das lojas físicas por online, né, nessa Black Friday, e agora daqui para frente essa semana de compras, então isso vai dar um balizador para as empresas de varejo, para sentir como o consumidor está comprando ou não, como é que ele está liberando aí essa verba. Então, hoje não há grandes lançamentos econômicos programados aqui para os Estados Unidos, e o mercado fecha daqui a pouquinho e a gente fecha o feriado assim, dessa forma aqui nos Estados Unidos. Uhum. Boa, Giovana, é importante essas informações que você trouxe. Outra notícia também importante, Giovana, é que o regulador antitrust, né, da Itália
multou a Alphabet, que é dona do Google, e a fabricante do iPhone, a Apple, em 10 milhões de euros cada, por práticas agressivas vinculadas aí ao uso comercial de dados do usuário. Eu queria que você contasse mais pra gente sobre esses detalhes. Sim, os reguladores já estavam acompanhando, né, já vinham acompanhando há um tempo essa movimentação das empresas com relação à coleta de dados, e a multa veio justificada que as duas empresas não deram uma justificativa clara e objetiva de como estão fazendo uso desses dados coletados. Então é essa a preocupação. Tanto o Google quanto a Apple disseram que, claro, discordam dessa decisão, trust, e devem apelar em seguida. O Watchdog diz que quando os usuários configuram as suas contas no Google, o sistema foi projetado de tal forma que os termos e condições de uso de dados são configurados para serem aceitos. Então, o usuário não tem a opção de não aceitar para seguir na sua operação. Da mesma forma, essa escolha de dizer que se compartilha dados ou não. Bom, como eu falei, as duas empresas estão se defendendo. A Apple lançou uma nota dizendo que a empresa oferece transparência e controle, líderes na indústria, a todos os usuários, para que possam escolher quais informações compartilhar. Mas os reguladores dizem que na prática não é isso que acontece. A Google diz também num comunicado que práticas justas e transparentes para fornecer aos usuários serviços úteis, também cuidam dessa parte de coleta de dados. Agora a gente vai ver o que isso vai, na prática, refletir na atividade dessas duas empresas na Itália e na Europa, ali na zona do euro, porque todos os outros países estão de olho nisso, e claro, se isso vai refletir e de que forma nos papéis e nas performances das empresas. É com vocês. Valeu, Giovana, obrigado aí pelas informações importantíssimas, mas também a gente não pode deixar de ressaltar aí que tá chovendo e tá fazendo frio aí em Boston, e eu já tô com frio só de olhar para você, Giovana. A gente sempre vê um cenário, né? A gente sempre vê um cenário tão bonito. Hoje de manhã tava mais frio, tava uns 2 graus. Nossa! Então tá bom agora, né? Uns 2 graus, agora tá uns 5, tá suave. E eu aviso que vem neve por aí. Está prevista começar a temporada de neve sábado que vem. Então o cenário vai ficar bonito também. Frio, mas bonito. A gente vai aguardar, hein, Giovana? Vai ficar mais bonito, mas vai ficar mais frio, né? Eu vou sair da chuva então, pessoal, é com vocês. Vai lá, beijo. Giovana, obrigado, Giovana. A gente aqui alugando a Giovana enquanto ela tá tomando chuva. Mas vamos lá, vamos seguir aqui em frente com o BMC Estoque. A Equatorial Energia planeja investir 400 milhões de reais até 2023 em obras para melhorar a qualidade dos serviços da rede de energia, de distribuição de energia elétrica no estado do Amapá. A empresa assumiu o controle da companhia energética do estado depois de vencer o leilão de privatização da antiga estatal em junho deste ano. A empresa iniciou um plano de ação para os primeiros 100 dias para colocar em ação as atividades mais urgentes, entre elas a construção da nova subestação São José e a ampliação da subestação Macapá 2. Também está prevista a construção de uma nova linha de distribuição Serra do Navio, com a implantação de 116 quilômetros de linha. A companhia também vai fazer investimentos em expansão das redes de média e alta tensão, novas ligações, execução de obras do programa Luz para Todos nas zonas rurais, além de combater as perdas energéticas na concessão. Também está prevista a implantação de novos canais de atendimento ao cliente, como o site, aplicativo e o WhatsApp. E a Polícia Federal decidiu indiciar a Vale e a Tuvisud, responsável por fazer a auditoria da estrutura, pela prática de crimes ambientais, de poluição e de crimes contra a fauna e a flora, pelo rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, em janeiro de 2019. Pelo menos 19 pessoas que trabalhavam para as empresas, como consultores, engenheiros, gerentes e diretores, foram indiciados aí pela prática de crime de homicídio doloso com dolo eventual duplamente qualificado pelo emprego de meio que resultou em perigo comum e também de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido por 270 vezes. O inquérito policial segue agora para o Ministério Público Federal para análise e adoção das medidas cabíveis.
A Privale, a maior outlet virtual de moda do país, está à venda. A empresa pede R$1 bilhão pela operação. Veja os detalhes na reportagem. O valor é quase 16 vezes o valor do EBITDA de R$66 milhões em 2020. O montante está no mesmo patamar do valor da oferta de ações suspensa meses atrás, que alcançaria R$1 bilhão ao se considerar o ponto médio da faixa de preço de ação e todos os lotes de papéis, inclusive o adicional e suplementar. Neste ano, os números mostraram piora no resultado. O EBITDA caiu pouco mais de 50%, indo para R$20 milhões até setembro, e o lucro líquido recuou 80% para R$5 milhões, reflexo do aumento em despesas com marketing, aluguel e pela absorção de prejuízos acumulados. Em fevereiro, a companhia firmou um acordo com a sua controlada francesa VIP para liquidar parcialmente um passivo líquido em aberto de quase R$16 milhões, mediante absorção de prejuízos acumulados. Isso aconteceu 2 meses após de já ter liquidado parcialmente em 2020 um passivo aberto no valor de R$152 milhões. No ano passado, antes do projeto de IPO, a Privale iniciou contatos com marketplaces e varejistas online no país para a venda da operação, mas o processo não avançou e caminhou para a oferta de ações neste ano, que também acabou interrompida por conta da piora no ambiente de mercado no país. E o CAD aprovou a aquisição de 100% do capital social da Sociedade Técnica Educacional da Lapa pela Ser Educacional. As informações do setor com a Sami Facuri. Fala, Sami. Pois é, Hanna, de acordo com o comunicado do Grupo Educacional, a sociedade tem a sua atuação em todo o território nacional, exclusivamente na modalidade de ensino digital, pela 3L Tecnologias Educacionais e Soluções Digitais, subsidiária aí da Ser Educacional. Segundo a empresa, a transferência efetiva da participação para a companhia e a liquidação financeira do valor da aquisição ainda estão sujeitas ao cumprimento de determinadas condições precedentes desse tipo de operação. Daniel e Hanna. E a Eletrobras, Sami, informou que o Conselho de Administração da companhia aprovou aí o plano de alienação de participações societárias minoritárias da elétrica. Conta mais para a gente. Isso mesmo, Dani. O plano define a lista de participações que vão ser vendidas e o formato de venda, de forma a atender a meta de R$3,5 bilhões em alienações, conforme previsto no plano de diretor e negócios na gestão de 2021 e 2025. A lista de empresas que vão ser alienadas não será divulgada neste momento por se tratar aí de uma informação estratégica, segundo o fato relevante divulgado pela Eletrobras. Daniel e Hanna. Valeu, muito obrigado, Sami, pela participação aqui no BMC Stock. Grande Sam Williams, valeu. Valeu, até mais. Sandra. Obrigado, Sandra. Bom, a gente continua aqui no nosso BMC Stock, agora falando com o pessoal do chat. Cadê a Hanna? A Hanna aparece aqui, mas eu tô vazando aqui, né, ó. Ela tá parecendo o Alexandre Cabral. Tô, menina, olha. Hoje você tá que tal, hein? Você me respeite, viu, Marlene Matos? Você não fique falando no meu ponto, não. Olha só, viu? Olha só, Wagner Gomes tá por aqui, Rafael Silva, canal em Games também tá por aqui, MPK, já falando, pessoal, vamos deixar seu like aí. Adilson Lima Gonçalves, boa tarde, investidores e bancada. Como assim, Adilson? E se nós também somos investidores? Pois é, olha somos só. Também. Quem mais tá por aqui? O Ariel Sampaio tá falando que em Fortaleza não sabe o que é chuva já faz meses já. Olha só. Aí é ruim, hein, Ariel? Porque aqui em São Paulo tá aquela chuvinha, mas aquele chove, mas não molha. Ô, Dani, falando aí do mercado rapidinho, ó, o Baraka... Você tem até medo de cair em golpes aqui no chat. Baraka Brown, falando Baraka assim, Brown. Azedou o tacacá com tucupi em meus considerados. azedou aí o mercado hoje. Hoje não tá fácil não, viu? Ó, e o MPK falando que em Santa Catarina tem um sol para cada um. Nossa, não duvido, viu? Canal em Games Manaus está com chuva. Acho que deve ser isso. Deve ter, aí sim, né? Aí é bom.
Precisa chover também, né, gente? Precisa encher as represas também, né? Principalmente aqui no Sudeste a gente precisa. São Paulo tá só ensaiando, né? Aqui... Quando chove também é pra sair alagando tudo também. Aí não chove na represa, isso que é o pior. Pois é. Ó, o Heisenberg falando aqui, bora perder dinheiro na bolsa, galera. É isso aí, gente. Tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde. E hoje é dia de perder. Não, tô brincando. Nossa, você parece... Que horror, né? Você parece alguém. Agora tem o capitão do iate da Hanna. Tô muito chique, né, gente? Boa tarde, patroinha. Capitão do Zarpamos para Búzios hoje. Boa. Ai, quem me dera, hein? Quem me dera. Boa tarde, Trio Maravilha. Valeu, José Walter. Rafael Silva, apresentadores incríveis. Um prazer estar vendo profissionais tão talentosos. Obrigado. Valeu. Tiago Gonçalves, boa tarde para você também. Paulo Ricardo, Hanna, Top, BMC News. Fiquei confusa, Top News. Não, mas eu acho que você não tá com top, não. Você tá com um terninho. Tô com um terninho. Nossa, a piada foi horrível, piadas BMC. Vamos lá. Maria Oliveira, vocês são demais, gratidão. Valeu, Maria, obrigado. Valdano, boa tarde, Oxi. Cadê? A Oxi já foi embora. A Oxi já foi, gente. Ariel tá aqui, Lordan também aqui em Blumenau, Santa Catarina tá feio para chover. Eu imagino como é que não deve estar. Diego, ó, o Corinthians já deu uma prévia ontem que hoje seria um dia ruim. É bem isso mesmo, viu? O grande quem aparece por aqui? O grande cerveja, já deixando os seus olhos e uma cerveja ao lado. Isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado aí pela participação e não esqueça também de deixar aí a sua pergunta pra gente participar aqui também do nosso programa, deixar sua pergunta aí para o nosso convidado. Afinal de contas, a gente vai entrevistar agora o Paulo Gitz, ele é Head de Equities da XP International. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Stock. Boa tarde para você. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Hanna. Prazer estar aqui com vocês. Opa, legal, bacana. Obrigado aí pela participação. Paulo, hoje é o dia... Já começou aí com grandes quedas, né? Com as bolsas asiáticas e internacionais desabando. E por aqui não está sendo muito diferente, né? Estamos vivendo as consequências de uma pandemia que segue se renovando e encontrando novas ondas, novas variantes. Mas agora a gente tem uma perspectiva de desenvolvimento de medicamentos, né? Várias vacinas já aplicadas. Mas ao mesmo tempo alguns países seguem com taxas de cobertura vacinal baixíssimas. Eu queria saber como é que isso impacta os investimentos e também o mercado americano. Olha, tem uma teoria que é a teoria da falácia da causa única, né? Muitas vezes a gente busca uma explicação que diz tudo do mercado. E geralmente não é bem assim. O mercado já estava mostrando sinais de fragilidade no começo da semana. Então teve muito rotation, que a gente fala aqui. Então muitos investidores saindo de papéis de crescimento, papéis de growth, e indo para papéis mais cíclicos. Então isso causou uma certa queda em alguns papéis que tem um peso maior na bolsa, como Apple, Nvidia, que é um papel bastante importante hoje, que também apresenta bastante crescimento, Tesla e outros papéis desse tipo. Então, o setor de bancos, os setores mais cíclicos estavam se beneficiando. Isso gerou, de certa forma, um pouco de mal-estar nos investidores que estavam mais alocados nesse papel de crescimento. Então, com esse rotation, já estava havendo um pouco de mal-estar aqui com os principais investimentos dos fundos aqui fora. Com essa notícia que eu acho que a paciência desses fundos diminuiu bastante. Esse medo da nova cepa, esse medo de novos lockdowns, a variante Nu, que a gente pegou o nome essa madrugada aí, variante Nu, ainda não é preocupante do ponto de vista de dados concretos, mas ela já se mostra uma preocupação para os investidores. Então, quando você tem uma preocupação com lockdowns, quando você tem uma preocupação com diminuição de mobilidade, quando você tem essa preocupação com uma possibilidade de revivermos aquilo que a gente viveu no ano de 2020, obviamente essa rotação muda de novo. Então você deveria sair dos setores mais cíclicos, você deveria sair do setor de petróleo, você deveria sair do setor de viagens e voltar para companhias que se beneficiam.
É tanto que hoje a gente está vendo essa rotação inverter. O que a gente viu no começo da semana está invertendo. Então, empresas como Zoom Technology, empresas como Peloton, empresas como Netflix, por exemplo, estão subindo, porque são papéis que se beneficiam daquele basket do fique em casa. Então, é dessa forma que as novas notícias de variante, essas novas preocupações pelo mundo, impactam as carteiras. Rotação. Muitos investidores têm que estar alocados, em maior nível ou em menor nível, eles vão acabar rotacionando as carteiras para empresas que possam se beneficiar dessa rotação, dessa fique em casa, né? O basket do fique em casa. Então, eu acho que essa é a principal mensagem. Mas não é só isso que está afetando os mercados. Eu acho que o nível o valuation dos mercados estava alto, o nível de posicionamento e alavancagem dos investidores estava alto também. Então tinha uma confiança muito grande nos remédios, nas vacinas, no nível de vacinação, principalmente dos países desenvolvidos. Tinha uma confiança muito grande de que isso evitaria o aparecimento de novas ondas. Porém, essa nova variante, a variante Nu, desperta de novo as preocupações, mas ainda não é tão preocupante assim do ponto de vista de dados concretos. É, né? Uma variante que surgiu na África, pouquíssimos casos ainda fora da África, fora da África do Sul, fora de Botsuana. Então, o mercado tem outros motivos para realizar, mas que não só esse, mas certamente ajudou a ter um movimento de risk-off da madrugada de hoje e que a gente está vendo no pregão. Certo, e Paulo, ainda falando sobre esse assunto, tem pergunta aqui do telespectador investidor desqualificado, que também acaba sendo a mesma dúvida do Ariel Sampaio. Ele pergunta o seguinte, né? Existe algum motivo lógico para o setor de tecnologia estar sofrendo tanto com a possível disseminação da variante? Eu acho que o setor de tecnologia ele está sofrendo um pouco menos, diria, do que os setores cíclicos. Ele sofre um pouco menos, mas a preocupação é, de fato, você ter um aumento na aversão a risco a nível global. Se você tem um aumento de aversão a risco, as carteiras vão ficar mais leves, você vai ficar menos posicionado. Então, como são papéis que são muito importantes no índice, tecnologia e ações que a gente coloca, que não são necessariamente do setor de tecnologia, mas que a gente coloca ali no basket de ações de tecnologia. São mais ações de crescimento, como Tesla, por exemplo, está no setor de consumo discricionário, mas é uma ação de alto crescimento e que negocia múltiplos muito altos e, portanto, deveria ter um beta maior, deveria ter uma variação maior no dia a dia, por ser uma ação de alto crescimento. Então essa é a explicação, é um pouco de preocupação com o quanto o mundo vai crescer, com o quanto essas empresas vão crescer, e uma preocupação também com o posicionamento das carteiras. Certamente o fato de estarmos num dia bastante ilíquido, é uma sessão reduzida, só vai até 1h da tarde do horário americano. Muitos investidores não estão trabalhando, estão no feriado de Ação de Graças, é o principal feriado aqui dos Estados Unidos, é sempre numa quinta-feira, e a sexta-feira é um pregão reduzido, então é realmente um pregão de muito baixa liquidez. E aí, quando você juntou um movimento de risk-off, com desalavancagem, com notícia de nova cepa num dia ilíquido, você vê movimentos como o de hoje. E aí as ações de tecnologia, sem dúvida, não vão ser poupadas. O Paulo, o Wagner Gomes, na realidade ele faz uma afirmação aqui, eu queria saber o que você acha em relação a isso. Ele fala o seguinte, olha, tem um teor psicológico aí, investidores saindo do mercado americano no susto dessa notícia da variante. Você acredita nisso que o Wagner acabou de colocar aqui pra gente? É uma forma de se falar. A gente tem, de fato, um medo muito grande de que a gente reviva o que aconteceu em 2020. Não é, de fato, susto, né? Eu acho que a gente está em final de novembro, muita gente ganhou bastante dinheiro no ano e não está disposta a passar por um dezembro, e dezembro é um mês um pouco complexo do ponto de vista de notícias, do ponto de vista de o que tem para vir em Washington. Então você tem aquela discussão do lockdown, do shutdown, né, que é quando o governo não tem mais o dinheiro para pagar os funcionários. Vai ter uma discussão dessa em dezembro, lá em Washington, D.C. Vai ter uma discussão do teto da dívida, também, lá em Washington. Você vai ter o início do tapering pelo Banco Central Americano, pelo Fed. Então você vai começar o tapering agora em dezembro. Então tem uma série de coisas que faz com que os investidores, não digo que estejam assustados, mas estejam muito menos propensos a seguir com
com o mesmo nível de risco das carteiras para passar por dezembro. Então, muita gente fechando o ano, muita gente está feliz com a performance até agora e não vai tomar risco antes dessas notícias se desenrolarem. Tanto as notícias políticas vindo lá de Washington, quanto as notícias do tapering, né? Já tem muitos bancos afirmando que o Fed deveria acelerar o tapering, então muito antes de começar, já tem banco dizendo que ele deveria acelerar, porque a inflação é uma preocupação cada vez maior aqui nos Estados Unidos. Não se enganem pelos números que a gente vê aí, Brasil está com inflação muito maior do que os Estados Unidos. Não, a inflação real aqui está muito alta, está muito, muito alta, mais do que o CPI mostra, 6% de CPI, não, o real está mais alto. Então a preocupação está muito grande e muitos bancos já afirmam que o Fed vai acelerar o tapering e vai aumentar juros mais rápido do que o mercado está apontando. Então, de duas a 3 altas na taxa de juros é o esperado pelo mercado. Mudou um pouco, porque obviamente tem o risco de a economia acabar desacelerando muito forte por conta de uma nova variante de Covid, mas tem isso. E a terceira vertente aí, eu acho que é o nível de posicionamento das carteiras, que de fato as pessoas, os investidores tentam sair o mais rápido possível para esperar um pouco para ver. Não diria que é susto, eu diria que é controle de risco. Perfeito. Boa. E tem mais uma pergunta aqui agora do Gabriel, perguntando assim: o que essa aversão ao risco pode afetar o mercado nesse final de semana? E ele quer também saber se pode acontecer de aumentar a queda no mercado brasileiro, já avisando aí a próxima segunda-feira? O mercado brasileiro está numa situação diferente do americano. O mercado brasileiro está numa situação de underperformance. O Brasil performou muito pior do que os peers internacionais nesse ano, com razão ou sem razão, não vou entrar no mérito da questão, mas tem uma série de discussões políticas. A gente tem um Banco Central que está muito mais à frente da curva do que outros bancos centrais pelo mundo, então um Banco Central muito mais preocupado em controlar a inflação, que aumentou juros muito rápido, e para tentar controlar essa inflação. E você tem ativos que estão, em termos de múltiplos, mais baratos do que o que a gente vê nos exemplo. Mas, dificilmente, até pelo que eu mencionei, do risco político para o ano que vem, da série de incertezas que a gente tem com relação a crescimento mundial por conta do aumento de coronavírus e também uma questão idiosincrática do Brasil, que aumentou juros e as previsões de crescimento para o ano que vem são baixas, eu acho que o Brasil não é preocupado não de uma versão a risco mundial, por mais que os preços estejam em níveis mais atrativos do que outros mercados globais. Você estava falando sobre inflação, né, Paulo? E eu queria saber quais os desafios que o Jeremy Powell deve enfrentar no segundo mandato no comando do Fed. Como fatores como a inflação, um pouco mais persistente, ela pode influenciar na evolução da economia americana pós-Covid? Eu acho que o Jerome Powell ele tem uma missão difícil pela frente. A missão do Jerome Powell agora é controlar a inflação. Ele teve o apoio do presidente, ele muito provavelmente vai ter o apoio de boa parte dos democratas no Senado, vai ter o apoio de uma parte dos republicanos e deverá ser reapontado. É o que se espera que ele seja ele foi reapontado, o que se espera é que ele seja reaprovado novamente no Senado, ele precisa ser aprovado pelo Senado. Então, ele vai ter essa confiança, tanto do executivo quanto do legislativo, e ele vai ter que cumprir a meta do Banco Central, que é controlar a inflação. Eles têm a meta de emprego e têm a meta de controlar a inflação também. A inflação está fora de controle no momento. A discussão que a gente viu durante boa parte dos últimos meses entre permanente ou transitória, ela perdeu um pouco da força, com muitos participantes aí, muitos membros do Fed admitindo que ela está muito mais permanente, muito mais duradoura do que eles esperavam. E a gente vê isso pelas próprias projeções que eles tinham no começo do ano, que foram todas surpreendidas para cima. Então, já se abandona um pouco essa teoria da inflação temporária e já se começa a admitir que, de fato, precisa se fazer algo para conter a escalada da inflação. Então, eu acho que o Jerome Powell, nesse segundo mandato, ele vai ter, obviamente, a missão de continuar com a economia nos eixos, mas ele vai ter que prestar mais atenção na inflação. Ela durou muito mais do que se esperava, ela surpreendeu para cima. A gente tem alguns componentes que ainda indicam que ela vai ser mais
permanente, como, por exemplo, o aluguel de casas, como, por exemplo, o preço de comida. A gente tem agora, com a queda no preço do petróleo, um pouco de alívio nos próximos números, mas a gente tem esses outros componentes que são grandes, como comida, como moradia, né? Não é só o preço do aluguel, é o preço simulado da casa própria, eles se influenciam bastante. Então, o Jerome Powell vai ter um serviço duro pela frente, ele tem que tirar os estímulos. De fato, o mercado perdeu um pouco do price discovery com a quantidade excessiva de estímulos que o Banco Central injetou com a recompra de ativos. A gente entende o porquê de eles terem feito isso, eles têm que ter muita credibilidade, inclusive para eles poderem ter o open mouth operations, né? Porque quando o Banco Central fala que vai fazer, você tem que ter a confiança de que ele vai fazer e que ele vai fazer o suficiente. Então a gente entende por que eles esticaram bastante, mesmo sob críticas, eles esticaram muito os programas de estímulos à expansão de base monetária, e agora ele vai ter que começar a tirar e vai ter que começar a fazer o tapering, que é diminuir o número de compras mensais, e pelos números de inflação que a gente tem visto, que a gente tem projetado, a gente também acredita que ele vai acelerar o número de tapering. Ele vai acabar acabando mais cedo do que ele inicialmente planejou, a não ser que novas variantes, novas cepas de coronavírus mudem muito o cenário, o que a gente acredita que ainda não é o cenário base. Vamos monitorar de perto, mas ainda não é o cenário que essa nova variante vai, de fato, gerar lockdowns e algo parecido com 2020. Uhum. E de que forma os juros, a política monetária americana podem, né, desacelerar a economia mundial, né, acabar desbalanceando isso aí? E é momento para entrar no mercado de capitais americano, ou a janela se fechou para grandes oportunidades? O mercado americano é um mercado muito menos suscetível a decisões políticas como alguns outros países emergentes. Então é um mercado que tem empresas que são grandes e líderes a nível global. Então tem bastante coisa boa na Bolsa Americana que vai atravessar os ciclos. Então tem muita coisa que não vai depender desse ciclo de aumento agora. Tem muita empresa que está aí para crescer bastante durante os anos, mesmo com um aumento de taxa de juros ou com diminuição de estímulos. Então, tem muita oportunidade boa. Teve um outro banco, concorrente nosso, que até soltou um relatório para 2022, e ele falou que era o ano do stock picking. Então, é um ano onde muito provavelmente você vai ter um ciclo de aperto monetário, fato. Você provavelmente no nível agregado do índice, você não tem tanto upside quanto talvez tivesse em 2021, porém, tem muita oportunidade boa ainda de empresas com histórias idiosincráticas, com histórias de bottom-up, que a gente chama, né, que vão crescer a despeito do que o ciclo de juros ou o ciclo econômico indicar, e que vão crescer muito nos próximos anos, e, de fato, tem bastante oportunidade ainda. Então, a gente tem, por exemplo, a questão do metaverso. É a nova moda aqui fora falar em metaverso. Então, você tem uma série de empresas que podem se beneficiar bastante de investimentos mais pesados no metaverso. O Facebook foi o primeiro a anunciar que vai investir bastante e vai ser um dos primeiros players, mas você tem também outras empresas que podem se beneficiar desse ciclo maior de investimento no metaverso. Você vai ter uma Nvidia, por exemplo, que é uma fabricante de chips. Ela desenvolve os chips, ela não de fato fabrica, mas ela desenvolve os chips, e ela é uma participante crucial para você poder ter capacidade de processamento nesse mundo de realidade virtual, de metaverso, etc. Você tem também, por exemplo, empresas que produzem os chips para a Nvidia, como, por exemplo, a TSMC, que é a companhia que fabrica componentes em Taiwan. Você tem também uma ASML, que faz as máquinas que a TSMC compra para produzir os chips. Então você tem toda uma cadeia de suprimentos e de empresas que podem se beneficiar desse novo tema que é o metaverso. Como esse tema, tem diversos outros temas. Tem o tema da eletrificação dos veículos, tem o tema de, por exemplo, maior investimento em energia nuclear, e aí você tem toda a cadeia de urânio, você tem toda a cadeia de produção e distribuição de energia nuclear. Então tem esses temas que a gente consegue capturar upside a despeito do ciclo econômico, a despeito do ciclo de taxa de juros. Você estava falando sobre stock picking, você citou aí.
Eu queria fazer uma pergunta ligada a isso. Você acha que vale a pena para o investidor fazer o stock picking de ativos do mercado tradicional ou buscar aqueles ativos ligados à tecnologia? Ele pode ser uma melhor opção? Não entendi a pergunta, Daniel. Não, se vale a pena para o investidor, se ele fazer o stock picking de ativos do mercado tradicional ou buscar outros ativos ligados à tecnologia? Eu acho que o mercado tradicional, ele dá muitas oportunidades ainda, muitas oportunidades mesmo. Então, tem indústrias nascentes, né, de tecnologia, como, por exemplo, a indústria do blockchain, a indústria de criptoativos, mas eu acho que você consegue capturar bastante upside, consegue ter muitas outras oportunidades interessantes no mercado tradicional. Eu acho que ainda é cedo para fazer grandes apostas em indústrias nascentes como essas de criptomoedas. Eu particularmente gosto mais da aposta via ações, via empresas que podem ter alguma vantagem em termos de informação para fazer os próprios investimentos na tecnologia de blockchain ou na tecnologia de criptoativos. Então eu iria no mercado tradicional. Boa. Perfeito. E tem alguma empresa assim que vocês estão acompanhando mais de perto para você falar aqui para a gente? Né? Algum papel para ficar no radar aí do investidor? A gente tem 2 listas recomendadas aqui na XP, então são 2 listas de 10 nomes cada uma, mas nos preços que eu vejo hoje, eu destaco uma como tendo potencial de bastante upside, que é o PayPal. Acho que muita gente conhece a empresa PayPal, é uma empresa que facilita transações financeiras na internet. É uma empresa bastante antiga, eles estão desde os primórdios da internet, então eles têm mais de 20 anos aí de atuação, eles já foram parte do eBay, mas é uma empresa que cresce bastante, cresceu muito nos últimos anos e tem planos de crescer muito ainda nos próximos anos. E eles têm uma base de mais de 400 milhões de usuários pelo mundo, que eles monetizam muito pouco, e eles têm um plano de criar um super app, um super aplicativo. Se a gente olha como as coisas funcionam na China, por exemplo, muitos desses aplicativos, eles consolidam uma série de ferramentas dentro de um aplicativo só. O PayPal, ele tem uma base enorme de usuários, e ele já está tentando colocar cada vez mais coisas dentro do seu aplicativo PayPal. Como, por exemplo, o de criptomoedas. Eles colocaram lá um módulo de trading de criptomoedas dentro do PayPal. Eles colocaram também o peer-to-peer transfer. Então, eles compraram uma empresa chamada Venmo e eles conseguem facilitar a transferência, quase como se fosse um Pix aí no Brasil. A transferência de recursos aqui nos Estados Unidos não é tão simples. Então, você tem a wire transfer, você tem o ACH, então não é tão simples, muitas vezes é cara. Então eles compraram essa empresa que é o Venmo, que você consegue fazer peer-to-peer transfer de dinheiro, e eles monetizam muito pouco desse segmento ainda. Eles têm a ideia de colocar trading de ações, eles têm a ideia de colocar uma plataforma de descontos, então eles estão consolidando cada vez mais coisas dentro do aplicativo, que eles vão conseguir monetizar muito melhor a base de mais de 400 milhões de usuários que eles têm hoje. Além disso, no último resultado, a empresa acabou caindo porque eles pontuaram uma redução de receita nas vendas online pela reabertura. Então, o que eles comentaram foi: a gente vai crescer um pouco menos nos próximos meses, porque as pessoas estão voltando a consumir em lojas físicas e deixaram de consumir um pouco no mundo online, que é onde eles têm a grande exposição. Acaba sendo um pouco de uma defesa também para caso essas novas variantes se alastrem pelo mundo e gerem novos lockdowns, que as pessoas acabem ficando em casa. Então ele tem um pouco dessa proteção aí contra coronavírus, contra lockdown. E além disso, os papéis da empresa caíram bastante e estão num preço bastante atrativo. Então, dos 20 nomes que a gente tem hoje em recomendação, eu destacaria a PayPal como uma boa simetria de risco-retorno. Legal. Paulo, tem mais uma pergunta aqui, a pergunta é do Ricardo. Ele fala o seguinte: olha, você acredita em um ambiente de inflação maior e juros baixos? Eu estou de olho nessa queda do ouro para comprar. Você acha que ouro vale a pena
Pergunta do Ricardo. Eu acho que a gente já passou do pior momento em termos de juros reais negativos. Eu entendi a pergunta dele. Quando você tem juros reais negativos, o ouro parece sempre uma boa opção. Eu acho que o pior já passou nessa fase de juros reais negativos, mas eu acho que ele ainda vai demorar um tempo para você ter juros reais positivos. O que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que eu não acredito que a inflação vai cair tão rápido a ponto de a taxa de juros americana passar desses números de inflação. Então a gente ainda vai ter um ambiente de juros reais negativos. Então o ouro parece sim um bom hedge, uma boa proteção para carteiras nesse momento. Além do ouro, a gente pode destacar também as produtoras de ouro. Então, além da commodity em si, você pode ter uma exposição às mineradoras de ouro. E aí tem ETFs aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se tem a BDR desse ETF, sinceramente eu não conheço todas as BDRs, mas aqui nos Estados Unidos a gente tem ETFs que tem várias mineradoras de ouro dentro e que podem se beneficiar, mesmo que o ouro continue parado durante algum tempo, né, nos $1.800 por onça, ou vá a 1.900, talvez a commodity em si não tenha tanto upside, mas as produtoras de ouro vão continuar vendendo ouro a preços nesse nível e vão continuar gerando caixa e vão continuar crescendo. Então, eu acho que tem também essa oportunidade aí também nas mineradoras de ouro. Tem uma empresa nas nossas listas, é a Barrick Gold, é a segunda maior mineradora de ouro do mundo. Então a gente tem uma dessas empresas nas nossas listas recomendadas. Ela paga dividendos, é uma empresa bastante sólida, está aí há muitos anos. Ela tem uma reserva provada de ouro bastante grande para os próximos anos. Então eu acho uma boa diversificação de carteira você colocar o ouro e mineradoras de ouro dentro de uma carteira balanceada. Legal. Paulo, gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais, a sua fala, a sua mensagem para o pessoal que está assistindo e agradecer também a sua participação aqui no Estoque. Eu agradeço vocês a oportunidade, bacana participar. Honestamente, eu não conhecia o canal de vocês, faz tempo que eu não estou atuando mais no mercado brasileiro, né? Eu já estou aqui nos Estados Unidos desde 2014 no mercado americano, então faz tempo. Não acompanhei aí a criação e o crescimento de vocês, mas acompanhei os programas nos últimos dias para entender como é que era a dinâmica. Muito bacana, parabéns, iniciativa Obrigado. Legal. Vocês são bastante informativos e com muito bom humor. Eu gostei disso, né? Eu gostei que para passar o dia inteiro ouvindo de negócio tem que ter um pouquinho de bom humor para aguentar o que o mercado pode ser duro às vezes. Mas a mensagem que eu queria passar para o pessoal aí que está ouvindo, primeiro, agradecer as perguntas aí, ajudou bastante aí a levar a entrevista, as perguntas foram muito boas. Mas, pessoal, investir é difícil. Eu acho que muita gente começou nesse mundo de investimentos em 2020, muita gente começou a investir agora. Investir é difícil. Às vezes você se sente um gênio, às vezes você se sente bem o pior investidor do mundo. Mas nada como um dia após o outro. Volatilidade faz parte do mercado. Esses tempos aí de volatilidade muito baixa, especialmente no mercado americano, não são normais, o normal é que tenha volatilidade mesmo, mas o ideal é a gente estar sempre estudando, sempre buscando se informar, e aí, poxa, o canal de vocês aí é sensacional para isso, para entregar informação para as pessoas, e ter uma carteira diversificada. Não tem almoço grátis no mercado financeiro, e nada na vida não tem almoço grátis, tudo tem um custo, todo retorno vem juntamente com algum risco, mas o que mais se aproxima de um almoço grátis no mercado é a diversificação. Você ter diversificação de setores, você ter diversificação geográfica, você ter diversificação de classes de ativo, então você ter coisas mais ligadas à taxa de juros, coisas mais ligadas a crescimento, coisas mais ligadas à reabertura, coisas mais ligadas a ficar em casa. Não adianta você fazer all-in, né? Não adianta você botar todas as fichas em um ativo só, em uma aposta só. Eu acho que tem muitas histórias de gente que apostou tudo e ganhou, e a gente fica sabendo dessas histórias e são muito legais. Mas a maioria das pessoas que apostam tudo ou se alavancam demais, a maioria dessas histórias dá errado, e a gente acaba sofrendo um pouquinho do viés do sobrevivente. A gente conhece as histórias bacanas, que investiu numa criptomoeda que subiu 6.000% e ficou milionário, mas a maioria
a média não dá certo. A média acaba, as histórias tristes a gente acaba não conhecendo. Então, tem uma carteira diversificada, se informem, se eduquem e boa sorte a todos. Bons negócios. Excelente dica aí, Paulo, importantíssimo. Valeu, querido, um abraço para você e até a próxima. Um abraço. Podem me chamar que eu volto. Opa, obrigado mais uma vez. É isso aí, gente. Acabamos de conversar aí com Paulo Gitz, ele que é Head de Equities da XP International, falando ao vivo aqui com a gente. É isso aí, Hanna Beltrão, a gente podia, antes de chamar o Alex, a gente podia fazer aquele giro do mercado, porque tá tudo verde no mercado, né? Tudo verde, não, tudo vermelho no mercado. Ah, tá vermelho. Tudo vermelho no mercado. Na verdade, tudo não. Tem uma empresa só que tá no verde. Só uma coisinha, o pessoal aqui ficou na dúvida se a sua blusa é laranja... É laranja... Caramelo. Caramelo? É caramelo. Não, eu ia falar se era abóbora. Ah, não é. Ah, ó, eu tô olhando para aquele retorno ali, tá abóbora. Esse retorno daqui tá caramelo. O retorno dali tá também... laranja. Pra mim tá abóbora, viu? São 3 monitores. Passarem aí no oftalmo, hein? A dica que eu posso dar é essa. Mas aqui não, aqui tá olha aqui, caramelo mesmo. Caramelo. Tá bom. Bom, vamos lá então. Terracota, ó, Nilo Assar, ó. O que é terracota? Terracota é esse tom mais terroso, né? Um terracota. Aprenda aqui na... Legal, porque terracota tem cor de terracota. Valeu, obrigado, Nilo. O Sandro Delgado aqui me acabou, ferrugem. Ô, Sandro. Boa, Sandro. Me ajuda aí, o Sandro. Bom, vamos lá então. Vai lá, mercado. Vamos falar do mercado, né? Deixa eu ver, pedir aqui pro meus queridos. Quem que tá lá? É o Júnior e o Léo. Né, para compartilhar a nossa tela aqui do Profit Pro, porque não está nada bonito, mas a gente tem que informar. Então vamos, né, Daniel Morales, cumprir esse papel aqui que é informar todo mundo que está nos acompanhando. Vamos lá então falar como é que tá o Ibovespa, né, nessa sexta-feira e depois de um respiro na quinta, Ibovespa tá seguindo aí ladeira abaixo, respiro de baleia na última quinta-feira, vulgo ontem, né, que o Ibovespa fechou aí aos 105 mil, ele despencou aí ladeira abaixo, achou que estava aí nas dunas do Nordeste e foi aí ladeira abaixo, tá agora caindo 3,88%, agora há pouco já estava encostando aí nos 3,90 e pouquinho por cento, tá agora então perdeu 105 mil e tal e 101.705 pontos, né? Vamos monitorando aí, porque o investidor hoje está o quê? Com os cabelos em pé. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelogica, né? A gente falou que não tinham empresas subindo hoje, mas tem aqui bem no cantinho da tela, tem a Suzano, né, a papeleira, subindo 0,75% e tem também aqui no outro cantinho a Taesa, né, a empresa do setor elétrico, subindo pouco mais de 0,10%, 0,11% nesse momento. Vamos falar aqui, né, das empresas que estão caindo, né, que a gente vem acompanhando aí o Ibovespa nessa queda, acompanhando, né, os mercados internacionais, né, depois do surgimento aí dessa nova cepa, dessa nova variante do coronavírus, né, lá na África do Sul, preocupando, né, os mercados. A gente vê também, né, muitos países lá na Europa já em lockdown, resistência à vacina também acaba, né, impactando diretamente o mercado. Inclusive as empresas de varejo também acabam sendo bem influenciadas, principalmente aí em semana de Black Friday. E os bancos também acabam, né, recuando em bloco, aí seguindo a preocupação da economia global. Bom, vamos falar rapidinho aqui das empresas dos setores, vou falar por setores aqui, ó. Tem já aqui no destaque, né, entre as maiores quedas de hoje, que a gente só consegue ver queda nesse momento também, tem Gol, Azul e CVC, Embraer, né, as empresas aí que englobam viagens, turismo. Gol está recuando agora 13,57%, a Azul também está recuando aí 13,22%, CVC já tem queda de 12,73% e Embraer
10,74% de queda também, né? Além dessa nova variante, né? Muitas cidades, a gente está vendo aqui em São Paulo, algumas cidades no interior, né? Já pelo menos 22 até, na última informação aí que eu dei uma olhada, 22 cidades do interior já tinham até cancelado o carnaval, né? Já para o ano que vem a gente está vendo algumas cidades também lá no Nordeste já repensando aí se vão fazer mesmo festa de final de ano, Réveillon, né? Por conta dessa nova variante que a gente sabe que começa a espalhar e não para mais e, né, a gente vê o impacto aqui. Inclusive ontem teve um anúncio, né, também de comissários, pilotos que também anunciaram a greve aí para a próxima segunda-feira. Então, acho que, né, pode ser um reflexo aí, pode estar reverberando, né, nesse cenário aí, das empresas do setor de turismo. Já em relação às empresas, né, do setor de varejo, elas também estão enfrentando forte queda, né, nada comparado aos 13% aqui do setor de viagens, mas a gente vê aqui a fileira das empresas que estão caindo de turismo. Tem Magazine Luiza recuando 6,55%, Lojas Renner 6,63% de queda também, Americanas S.A. 5,76% de recuo, Lame 4, né, Lojas Americanas caindo 5,52%. E Via Varejo também, antiga Via Varejo, na verdade, a Via 3 está caindo também 5,73%. E seguindo, né, as empresas de varejo, tem os shoppings aqui com queda forte, destacando aqui Multiplan, que está recuando 5,83%, tem também BR Mall, 6,24% de queda, tá tudo caindo, né? Tem gente que gosta, né, desse cenário, né? Deve ser a Black Friday aí do mercado hoje para quem fica de olho aí para comprar, porque realmente, né, o grande Rui das Neves sempre comenta lá no chat também que, né, que ele gosta de quando vê o cenário assim. Gosta do negócio pegando fogo. Gosta do negócio pegando fogo, né? Pois é. E aí, ó, seguindo aí as empresas de shoppings, empresas, né, não é o Cebolinha, as empresas de shoppings, Iguatemi já recua 8,01%, vou até procurar aqui JHSF para a gente fazer um comparativo aí de como é que a empresa, né, tá se comportando também, são tantas empresas, tá aqui, JHSF também, 5,33% de queda, portanto, né, essas empresas aí estão, tá complicada a situação. Quem mais? Caio Qualicorp também, 5,24% de queda. Quem mais tá? Ó, a gente vê aqui as empresas, eu falei dos bancos, né? Os bancos que estavam aí agora há pouco recuando, os papéis de grandes bancos que recuam em blocos, acompanhando aí a tendência do exterior, com a preocupação em relação aos efeitos dessa nova cepa do coronavírus identificada lá na África do Sul, impactando, né, a economia global. E aí a gente dá uma olhada aqui nos bancos, vamos falar então. Zambi 11, né, Santander está recuando 4,72%, Banco do Brasil está recuando agora, Bradesco também está recuando, todos os bancos estão aparecendo aqui em queda, BTG Pactual 4,57% de queda também, e Exetec, MRV do setor de construção, Cirela, tudo caindo, gente, todas as empresas estão caindo, menos, como eu falei agora há pouco, a Suzano Papel e a Taesa, empresa de energia. Vamos lá aqui, antes da gente chamar o Alex André, vamos só falar rapidinho aqui, deixa eu só trazer a atualização do petróleo. Chama ele. Vamos chamar, claro que vamos chamar, mas hoje a gente tem que trazer informação do mercado, né, para ver se, pelo menos com humor, a gente consegue dar uma animada no investidor, né, que tá complicado. Vamos só atualizar rapidinho aqui como é que tá o dólar tá subindo 0,71%, já bateu agora os R$ 5,60. Falei 60 ou 70? 60 centavos, hein? R$ 5,60. E o barril do petróleo segue despencando, o barril do petróleo Brent, 10,58% de queda, ele é vendido então a $73 o barril, e o petróleo WTI, que estava agora há pouco com 10% também, já está com 12% de queda e perdeu, né, os $70, agora está $68 o barril. A gente vai acompanhando aqui, o Daniel Morales tá me olhando aqui, que eu engatei a primeira e fui falando. Na realidade, eu queria perguntar 2030. uma coisa para você. Você lembra do Bozo? Programa Bozo? Não é do meu tempo. Não é do seu tempo? Não. Tinha um personagem lá que era o professor Salsifufu.
Esse nome, sim. Que perguntavam para ele qual é a hora agora e ele falava 5,60. É o dólar 5,60. Se é uma boa piada, coloca aí no chat se você gostou dessa releitura Alex, né? dessa releitura aí do Daniel Morales, para ver se a gente está tentando animar, né, o investidor, o telespectador que está nos acompanhando. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver se o povo dá uma moral. Vamos chamar aqui. o Alex, depois a gente... Vamos chamar o Alex, então. Vamos lá, então. Chama aí, porque agora é hora de olhar os gráficos que o Alex André sempre separa, trazendo um panorama, gráficos com novidades todos os dias, né? Com um panorama bem legal do mercado brasileiro e do mercado lá fora. Fala, Alex. É isso aí, Daniel Morales e Hanna Beltrão, aqui no BMC Stock. De hoje a gente vai falar dos 10 principais gráficos, né, do dia, comentando aqui principalmente, né, o movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, ao longo do mundo inteiro, né, passar uma leitura macroeconômica, tá? Primeiro gráfico de hoje, né, que a gente vai falar um pouco mais, né, em relação ao PIB real global, né? Então, a gente tem aqui desde 2001, né, foram mais de 8 recessões globais, né, desde 1900, né, ou seja, não só 2001, mas desde 1900, né, a gente tem ali em relação ali à Grande Depressão de 29, né, também, né, a gripe espanhola, a Segunda Guerra Mundial, né, em relação a gente vê aqui a crise global de 2008, também a crise da pandemia de 2020. Então a gente tem diversas crises aqui, né, foram mais de 8 recessões, né, essa linha aqui mais cinza a gente consegue observar o tamanho, né, da gravidade das recessões, mas a gente consegue observar também, né, nessa linha branca, né, que é o zero, né, ou seja, né, o zero em relação a crescimento de PIB real, e a gente consegue observar que ao longo da história, né, a gente chegou até tocar em patamares negativos, né, inclusive na Segunda Guerra Mundial chegou a cair 12% do PIB real global, né, também agora na pandemia do coronavírus, né, nós chegamos ali a bater em torno de menos 4%, recuperamos, né, tivemos a famosa recuperação em V, tanto na crise de 2008 também tivemos essa recuperação, mas agora o que a gente consegue observar no curto prazo, né, uma deceleração do PIB global. Né, ou seja, e qual que é a relação, né, desse motivo, né, da queda do PIB real global? É principalmente em relação à inflação, claro, né, o desafio da cadeia de suprimentos que a gente sempre vem comentando aqui no BMC Stock, e também, né, as principais discussões que vêm sendo discutidas pelo mercado em relação da diminuição dos estímulos, né, que também está aliada, né, em relação ao tapering, né, que é a diminuição dos estímulos, mas não só nos Estados Unidos, mas também no mundo todo, inclusive a Europa também é o principal discurso por lá, né? Inclusive o mercado vem olhando, né, os índices de atividade, né, inclusive PMI e outros indicadores, que inclusive se vierem acima do esperado, ou seja, a economia estiver andando muito forte por lá, tem um tom maior de preocupação, acende maior alerta, né, para os países, né, retomarem essa grande preocupação de subir juros e também, né, de retirar estímulos por lá, que é essa principal discussão nos Estados Unidos, mas também, né, no mundo todo, tá? Então vem essa discussão no mercado e isso, consequentemente, né, diminui, né, essa liquidez global e traz ali também como um catalisador, né, da queda dos índices de atividade, né, econômica no mundo inteiro, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o dólar, né, em relação, né, esse gráfico mostra a correlação com o S&P, né, dos principais indicadores, né, do mundo inteiro, e o dólar foi o mais, né, negativo, né, que foi correlacionado com o S&P 500. Por quê? Tem uma cesta de moeda que é chamada de DXY, né, ou seja, as principais cestas de moedas, né, do mundo em comparação ao dólar. A gente consegue observar, né, a menor correlação com o S&P 500, né, ou seja, à medida que o S&P 500 sobe, nessa cesta de moedas, DXY, ela não acompanha, né? Ou seja, ela tem um movimento ao contrário, ou seja, tem uma descorrelação, né, com o S&P 500, tá? Então, se a gente olhar, por exemplo, com uma visão de hedge, né, pode até fazer sentido, ou seja, aumenta a aversão a risco, né? O DXY sobe, né, e à medida que diminui o apetite, né, aumenta o apetite a risco, né, diminui a aversão a risco, o S&P 500 sobe e as cestas principais moedas, né, em comparação ao dólar, também cai, né? Ou seja, o DXY também cai, tá? Mas se a gente olhar aqui, né, quais são os principais indicadores, os principais índices que tem ali uma correlação muito forte, né, com o S&P 500. Né? O primeiro é o Stock 600, ou seja, é um indicador das 600 maiores empresas da Europa. Então, né, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos com as 600 maiores empresas da Europa, 17 países-chave, né, tem essa relação, ou seja, uma correlação muito grande, está falando de uma correlação acima de 0,8, lembrando uma correlação de 1 é uma relação igual ao S&P 500, ou seja, o S&P 500 sobe 1%, consequentemente, né, a bolsa também tem, a bolsa, né, ou seja, o Stock 600 também tem que subir 1%, que não é o caso, né, a gente tem uma correlação de 0,8, mas se no caso fosse 1%, seria, né, uma correlação de 1, ou seja, seria um retorno igual, tanto para cima quanto para baixo, claro, teoricamente, né, olhando uma média aqui, né, nos últimos anos, tá?
Mas, bom, a gente tem aqui também os títulos, né, de high yield, né, tanto na Europa como nos Estados Unidos, também apresentando ali uma relação próxima de 0,8, né, de correlação. A gente também tem o Nikkei no Japão, né, que segue próximo ali de 0,7% de correlação. E também a gente tem o ouro, né, aqui, né, o ouro chegou a próximos ali de 0,2, 0,3 de correlação. Aí a gente tem aqui alguns bonds, né? Inclusive a Treasury americana, a Treasury, né, de 30 anos, né? A gente tem a de 10 anos, de 30 anos, e também, principalmente, os títulos de 10 anos também na Alemanha. O que a gente consegue colaborar aqui, né? Da Alemanha para cá, são principalmente títulos, né? Ou seja, que tem uma descorrelação com o S&P 500, que não é novidade, né? Ou seja, se tem o S&P 500 tem uma versão a risco maior, né? Qual que é o movimento do mercado? Irem para títulos de tesouro de 10 anos americano, principalmente que é o pai de todos os títulos, DXY, ou seja, os ativos, né, com maior segurança no mercado, e isso, claro, aumenta o risco, né, a relação, né, o risco do mercado, e isso, né, o mercado vai para o famoso safe haven, ou seja, o famoso ali, né, um lugar ali com menor risco, ou seja, uma alocação, né, fugindo do risco no mercado. Então são esses principais, né, papéis, os principais, né, títulos, né, ou seja, tanto do DXY quanto títulos, né, do Tesouro, né, que tem ali o menor risco. Então isso mostra também uma descorrelação com o S&P 500. Tá? Lembrando que a gente está falando aqui de uma mudança semanal comparado com 2010, né, nessa linha mais escura, e essa parte mais clara é comparado com 2020, ou seja, nos últimos 10 anos, uma janela de 10 anos, tá? Para ter uma amostragem mais positiva. Bom, isso a gente está falando que o mercado está muito otimista, né, nos últimos meses, né, que isso não é nenhuma novidade. Nos Estados Unidos, claro, a gente mede aqui em relação, né, tem de acordo com o Goldman Sachs, né, eles têm um modelo, né, proprietário, né, que eles têm ali uma relação de posições de opções, né, que isso mostra ali um indicador se é bullish ou se é bearish, ou seja, se está otimista ou se está otimista. Se é para cada vez mais para baixo, né, tá mais otimista, ou seja, em relação às opções, então mostra que o mercado pode subir no curto prazo. Se tiver cada vez mais para cima, né, isso também demonstra, né, uma aversão a risco, tá? O que ele coloca no modelo, né, uma média, né, de um score, né, em relação a put call ratio, né, que é muito conhecida no mercado, também em relação às principais pontos em relação à volatilidade, né, à vista, né, ou seja, essa correlação, e também quando a gente fala de single names, né, de alguns papéis dos Estados Unidos, tá? Então o que a gente colabora aqui, tá? Esse gráfico, ele, de acordo com um relatório do Goldman Sachs, né, eu tirei aqui, né, um trecho, né, do relatório, colocou o posicionamento das opções está se tornando mais otimista, sugerindo riscos para os retornos das ações de curto prazo, ou seja, para quem olha para curto prazo nos Estados Unidos, mesmo que muita gente vem comentando, tá esticado, não para de subir, de acordo com esse gráfico, sim, pode subir nos próximos dias, tá? De acordo com esse modelo proprietário do Goldman Sachs, que indica, né, mais ganhos em relação a posições de opções, consequentemente reflexo também das ações por lá, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouco mais sobre o ouro, né? A gente consegue colocar esse tom de preocupação, né, um tom de cautela global, né, não só restrito nos Estados Unidos, e alguns países já vêm aumentando suas posições, suas reservas de ouro globalmente, né? Quais são os principais países? Olha o Brasil aqui, né? O Brasil comprou mais de 53, né, toneladas de ouro, né, olhando aqui, né, no último ano. A gente consegue observar, a Tailândia chegou a 90 bilhões, né? Hungria, 62 bilhões, Brasil na moeda de bronze, né? Ou seja, a medalha de bronze, né? Melhor dizendo aqui, 53 bilhões, Índia com 29 bilhões, né? Uzbequistão 25 bilhões, Turquia 13, aí tem Camboja, Polônia e Mongólia, né? Fechando essa linha aqui. Por que os países estão aumentando suas reservas de ouro, né? Muita gente pergunta em relação a isso. Que é uma proteção à inflação, ou seja, historicamente é um hedge contra a inflação, ou seja, comprar ouro historicamente serve como um hedge. Então, quando o Banco Central ele aumenta as suas posições de ouro, consequentemente ela passa uma visão para o mercado que está se protegendo contra a inflação e claramente observa um cenário, né, mais deteriorativo, né, ao longo dos próximos meses. Então, isso pode ser um movimento defensivo por parte dos bancos centrais, tá? E esse gráfico vai retratar muito bem nesse sentido, tá? A gente consegue observar de 2020, né? Desde novembro de 2020 até agora, a gente consegue observar nessa janela de quase um ano aqui, né? De acordo com esse gráfico vai até o final de outubro, tá? Então não é praticamente um ano, só vamos dizer aqui 11 meses, tá? A gente consegue observar aqui, né, as posições, né, long compradas, ou seja, semanais, né, ao longo dos últimos 11 meses. E agora, né, na última janela que tem a amostragem aqui, a gente consegue observar que nunca teve tanta compra por parte dos fundos, tá, comprando ouro, tá? Então é uma relação, né, de hedge contra inflação. Então os fundos, os investidores vêm começando a montar a posição,
né, desde as últimas semanas, ou seja, consegue ter um movimento aqui, né, acumulativo, ou seja, de compra, e isso também pressiona, né, o preço também do ouro, claro, para cima, né? Ou seja, o ouro vem valorizando à medida que tem uma força compradora maior, à medida que o mercado enxerga a inflação para o ano que vem, né, nos próximos anos, como um cenário desafiador e não como um transitório, né, à medida que alguns economistas já vêm dizendo isso nos últimos meses. Então o mercado começa a reavaliar os seus modelos econômicos e isso já se traduz em posições. O ouro é uma delas, tá? Como hedge de inflação. Bom, se a inflação é preocupante, né, e cada vez mais os economistas vêm revisando para cima suas projeções, uma delas é o relatório Focus, que sai toda segunda-feira por volta de 8 horas da manhã aqui no Brasil, que é o consenso do mercado, tá? Não só com inflação, PIB, câmbio e etc, né? A gente tem aqui a expectativa, né, principalmente do IPCA, né, ou seja, para o final do ano de 2022, tá? Lembrando, tá, esse ano, tá, o mercado começou já a precificar para cima, né, a inflação, né? Lembrando que março teve uma revisão para cima de 75 basis points, já em maio revisou mais para cima 75 basis points, chegamos em junho também mais uma revisão de 75 basis points e olha em agosto, né, 100 basis points, ou seja, uma tamanha, né, aumento, né, em relação à expectativa de inflação, e isso coloca uma preocupação também, né, em relação ao Banco Central, que diz, né, para o mercado que é o seguinte, né, ou seja, para chegar à meta da inflação, o próprio Banco Central, o próprio Campos Neto já disse, né, ou seja, que vai usar todos os instrumentos necessários, uma delas já está sendo utilizada, que é o aumento, né, da taxa Selic para combater a inflação, ou seja, vai utilizar todos os as métricas necessárias para fazer esse IPCA arrefecer, né, no ano que vem. Então, a expectativa está em torno de quase 4%, 3,93%, né, do IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil, tá? Então, cada vez mais não para de subir a expectativa para o ano que vem de inflação. Então, como alguns analistas dizem, que poderia ser temporário, né, por enquanto, né, não para de subir. Isso não demonstra, né, uma relação de fraqueza em relação à expectativa de inflação, tá? Bom, esse gráfico aqui também é interessante, né, nos Estados Unidos, que tem uma grande discussão por lá em relação ao mercado de trabalho, né? A gente vê ali principalmente o maior indicador, né, o pai de todos os indicadores, né, no mundo todo, que é o payroll, né, o farm payroll, que indica, né, em relação, né, à folha de pagamento não agrícola nos Estados Unidos, e detalha, né, o mercado americano, né, um indicador muito importante. E um desses principais indicadores, né, que a gente observa por aqui no mercado, que é em relação das demissões, né? Foram mais de 4 milhões e 400 mil demissões, tá, no último mês, ou seja, nos últimos 30 dias. Mas, ao mesmo tempo, a gente também consegue observar de números de vagas de emprego. E chegaram a superar, né, ali, né, mais de 1 milhão de vagas, né, no último mês. E o que a gente consegue traduzir, né? Nunca teve tanta demissão no mercado, ou seja, a gente consegue observar esse crescimento muito forte de demissão. Chegou a bater, como eu falei, mais de 4 milhões e 400 mil demissões. E mostra, né, que o mercado demonstra, né, uma retomada. Né? Porque uma retomada está tendo muita gente pedindo conta, né, do seu trabalho. Tem duas visões aqui, tá? Eu vou esclarecer um pouquinho mais para esse gráfico ficar um pouquinho mais claro para você que está nos escutando, para você que está nos vendo aqui. Primeira leitura, né, uma relação de inflação real nos salários, né, que não acontecia faz muito tempo nos Estados Unidos, desde 1970. Então, ou seja, né, até mesmo a relação do salário médio, né, ou seja, salário mínimo, né, pago lá nos Estados Unidos, né, em qualquer função que seja, está sendo mais bem pago agora do que anteriormente, claro, em relação à inflação, mas o principal ponto que tem uma competição muito grande, né, nos Estados Unidos, ou seja, tem muitas pessoas, né, abrindo vagas, né, ou seja, não só nos principais setores que foram afetados, como hospitalidade, né, gastronomia, né, a aviação e etc, etc, mas, de linhas gerais, está tendo uma oferta de emprego muito forte comparado desde 2001, ou seja, nunca teve um aumento de oferta de emprego como está tendo agora, e isso aumenta a competitividade. Ou seja, você está numa empresa, né, e uma outra empresa pede para você, né, ou seja, tem uma oferta de emprego para você mudar, né, ou seja, a sua empresa, ou seja, você mudar, né, a sua função, até mesmo continuar a mesma função numa outra empresa, ou seja, mudar, né, de emprego. E isso traz uma leitura muito grande, né, tem esse churn, né, tem essa mudança, né, esse change em relação aos últimos meses, a gente consegue observar claramente essa leitura, tá? Então a gente consegue observar, à medida que as pessoas também vão pedindo conta, né, do seu trabalho, vem pedindo demissão, claramente também para uma oportunidade melhor, e tem uma competitividade muito grande por salário, e isso reflete não só em relação com a inflação, como eu disse,
mas também em relação à falta, né, de pessoas, né, na média, ou seja, o net chega negativo, ou seja, tem mais vagas do que pessoas na média geral. E uma das explicações também é o auxílio pago, ou seja, muitas pessoas receberam auxílio nos últimos meses e agora não querem voltar, né, a trabalhar. Agora começa, né, a aumentar essa atratividade, né, à medida que tem aí chegado, né, a relação ao inverno por lá. Mas lembrando, né, para trás era o verão, né, uns meses de verão. A gente também tem comentado aqui, né, que teve a menor, né, adesão a emprego, né, ou seja, na média, né, os americanos preferiam ficar em casa, né, do que trabalhar. Claro, a gente não está falando de todos os americanos, está dizendo aqui alguns números macro, mas agora que o inverno se aproxima, né, isso também vem aumentando também a relação, né, de pessoas empregadas. Isso fortalece também os números de índice de atividade de emprego nos Estados Unidos, tá? Como o índice de desemprego que sai toda semana e também a primeira sexta-feira do mês que sai o payroll, tá? Então, para explicar muito bem esse gráfico aqui, tem diversas explicações, né? Esse gráfico é muito subjetivo para entender um pouco desse indicador, tá? Bom, a gente estava falando de dos setores, umas empresas que ficaram aí, né, que não foram tão beneficiadas assim, nem vou dizer que é beneficiado, não teve nem nada, né, de beneficiamentos nesse sentido, que é a questão do Covid, né? As empresas aéreas, no sentido, empresas de restaurantes, empresas aéreas, empresas de hotéis, né? Todos esses setores não foram beneficiados, muito pelo contrário, né? Eles tiveram ali um desempenho muito, né, forte em relação à queda, não só preço de ação, mas também principalmente os principais números operacionais e financeiros. Bom, se a gente ir direto ao ponto aqui, né, esse gráfico aqui ele traduz em relação, né, aos preços, né, das principais empresas aéreas, airlines, né, europeias, que ainda não chegaram, né, num patamar positivo, ou seja, num patamar pré-pandemia, que no caso aqui no Brasil, né, se você olhar para as ações da Gol, para as ações da Azul, ainda não chegaram, né, no nível no patamar pré-Covid. Quais são as explicações por aqui? Tá? Em relação ao aumento do preço do dólar, né? À medida que um dos maiores custos, né, de uma airline é em relação ao leasing das aeronaves, que é pago em dólar. Então, isso é um principal ponto. Outro caso, principalmente aqui no Brasil, né, que em relação ao real com o dólar. Também é o preço dos combustíveis, mesmo tendo essa pressão dos países, né, em ofertar mais petróleo, para diminuir o preço da commodity, isso consequentemente diminuir o preço, né, da commodity, também diminuir a relação da inflação global. Isso também, mesmo com esse preço alto do Brent, que tem subido aí nos últimos 12 meses, impacta claramente na relação, né, do custo das aéreas, né, com o querosene, né, de aviação. Então esses são os principais custos. Então isso pressiona bastante na margem e também, claro, né, o aumento de casos de Covid na Europa, e isso com restrições na Áustria, também na Holanda, diversos países, diminui muito essa atratividade por viagens por lá, e isso atrasa cada vez mais a retomada das ações europeias, das empresas airlines, tá? Então esse é o ponto. Bom, agora a gente vai falar esses dois últimos gráficos aqui de hoje, né? São os gráficos, né, com mais curiosidade do mercado, a gente não fala muito disso, mas esse gráfico a gente fala principalmente, né, do óleo de soja, né, que chegou ali em níveis mínimos, né, desde 1997, né, 1999, ou seja, nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, né, ou seja, nos 24 anos, né? Melhor dizendo, ou seja, nunca teve, né, um indicador, né, ou seja, de exportação de óleo de soja tão baixo nos últimos 24 anos, tá? Esse indicador foi reportado em julho. Por que, né, esse gráfico, a gente colabora com essa visão aqui, né, que teve tão pouco, né, embarque, né, ou seja, nunca teve tão pouco, né, embarque de óleo de soja nos últimos 24 anos. A leitura que é interessante é o seguinte, tem uma pegada ESG aqui, tá, nesse gráfico. Porque, de acordo com o relatório, né, de acordo com a Bloomberg, eles colocam que o uso do óleo de soja, né, não utilizado, né, seja para exportação, mas para o uso interno, colabora com a visão, né, do combustível, né, renovável, principalmente em relação à aviação também, que está sendo muito estudado por lá. Então, esse principal ponto aqui em relação ao óleo de soja, ele diminui a relação da atratividade da exportação, inclusive está chegando no menor patamar nos 24 anos, mas, por outro lado, né, tem uma relação positiva, né, com a relação da matriz energética global, né, com a adição do óleo de soja, inclusive tem diversos estudos também está sendo adotado em relação a isso, né, ou seja, tanto o biodiesel quanto a relação do querosene de aviação, isso vem melhorando não só a produtividade das aeronaves, mas também a relação da pegada de ESG, ou seja, a menor pegada de carbono, tá? Então essa é a leitura. Bom, agora se a gente fala aqui em relação à própria soja, né, se a gente falar aqui em relação a compras, né, da própria China, ou seja, de importação, nunca ficou tão baixo, tá, em comparação com 2020. Então, entra o ponto de alerta aqui, ou seja, já entra nessa linha pontilhada vermelha, ou seja, em março até agora, ou seja, teve uma alta muito forte de compra de soja na China, agora voltou a cair.
e essa principal explicação, né, de importação de soja chinesa é uma explicação claramente dita de acordo com o relatório da Bloomberg, com os impactos da cadeia de supply, ou seja, demora muito tempo, e também tem relação de choque, né, principalmente não só da cadeia de supply, mas também da relação de energia na China, ou seja, sofre, né, tem uma relação de crise energética na China, e isso também colabora-se com a relação da soja por lá, tá? Então são os dois principais pontos aqui, né, e também a gente acabou de passar os 10 principais gráficos de hoje, né, agora vou colocar aqui, né, Daniel Morales e Hanna Beltrão, muito obrigado a todos, e esses são os 10 principais gráficos de hoje. André, aí pelas informações, pelos gráficos aqui no BMC Stock. A gente continua aqui com as informações, quase encerrando aqui já a BMC Market Happy Hour desta sexta-feira, comigo, Felipe Nascimento, Alan Gani e Alexandre Cabral. A Localiza confirmou ao CAD estar disposta a vender a marca Unidas para conseguir assim a aprovação do órgão antitrust ou antitrust para o plano de incorporar a locadora concorrente ao seu negócio. A decisão sobre a fusão de Localiza e Unidas precisa ser dada pelo CAD até o dia 6 de janeiro. Além da Unidas, a empresa ofereceu também vender 30 mil carros para conseguir o sinal verde do CAD. A situação virou uma novela no órgão, já que Localiza e Unidas são, respectivamente, a primeira e segunda maiores locadoras do país e tem gerado muitas críticas por parte de concorrentes. A Movida, que é a terceira maior do setor no Brasil, pediu que a operação seja reprovada diante do que chamou de inexistência de remédios suficientes para sanar os problemas que podem ser criados, como a concentração de mercado, elevação no preço ao cliente final e poder excessivo na aquisição de veículos por parte da empresa combinada. Em maio, o CAD apontou o negócio entre a Localiza e Unidas como complexo. Mesmo assim, após concluir sua avaliação em setembro, recomendou remédios considerados pelas empresas concorrentes do setor e analistas como menos amargos do que esperado. E a Petrobras vai investir cerca de 16 bilhões de reais na Bacia de Campos nos próximos 5 anos. O investimento da estatal representa 23% da estimativa total de investimentos que a Petrobras tem para o período entre 2022 e 2026. A Bacia de Campos é uma bacia sedimentar marítima que se estende das imediações da cidade de Vitória, no Espírito Santo, até Arraial do Cabo, no litoral norte do Rio de Janeiro. Nessa área estão localizados campos com importantes reservas na camada pré-sal. Atualmente, ela é a segunda maior produtora do país e está atrás apenas da Bacia de Santos. A Petrobras confirmou ainda a desistência da venda do campo de Marlim, também na Bacia de Campos, que deverá contar com 2 novas unidades a partir de 2023. Hanna, o Carlos Melo já colocou aqui, que mané happy hour, Morales. Ah, imagina, ele já falou aqui, brincadeira, já separei a cidra. Boa! Só fica ansioso aí na sexta-feira, né? Não, é muito bom. Aliás, eu vou participar, Hanna não. Eu não, porque eu vou almoçar bem bela, né? Na hora de almoçar, então vou ficar acompanhando. Daqui a pouquinho eu venho aqui, roubo alguma coisinha aí que eles sobrar. Se sobrar alguma coisa, né? Se sobrar venho aqui, você... Vamos ver qual vai ser a surpresa de hoje. Felipe Nascimento falou que hoje vai ser babado o negócio. Eu só queria corrigir uma piada que eu fiz agora há pouco, porque eu fiz a piada e errei o personagem. Eu falei do professor Salsifufu, quando na realidade era o papai papudo do 5,60, né? Que, aliás, deixa eu ver se ainda dá para fazer a piada. Não. O dólar tá R$ 5,59. Daqui a pouco a gente faz a piada de novo no Pois é, a idade, né? A idade é um negócio assim que ainda entrega errado. Mas tá bom, tá bom. Não tem problema, né? É isso aí, ó. Olha só o Nilo falando do seu blazer terracota. Terracota, né? Terracota tem cor de terracota. Isso é que é legal, cara. Eu acho muito bacana. Não é abóbora, né? É um tom porque tem cor terroso, não é um tom pastel, é um tom terroso. Né? Ficou aí essa treta, mas ó, no retorno dali tá a abóbora, mas o real é esse que eu tô olhando aqui, que é o mesmo que aparece aqui na nossa tela, gente. É isso. Não liga Boa, aí grande terracota. Não liga aí pro Daniel Morales. É isso aí, gente. Valeu, então. Obrigado aí pela participação MP Cabral. Bom descanso, tia Hanna.
E vamos trabalhar, Daniel. É isso aí. Ah, mas a tia Hanna ainda tem chão pela frente, hein, o MPK? Tia Hanna chega às 11 horas da manhã aqui. Mas vai embora às 7h30 da noite, eu tá vendo? Eu chego às 6h30. Mas vai embora às 4. Eu mereço, né? Ah, eu também mereço chegar às 11. Não chegou 11 não, chego 10h30, hein? Você me respeite. Respeite o meu horário. Eu pensei que você ia falar respeite meus cabelos brancos. Respeite. Não tenho, querido. Não tenho cabelos brancos. Só tenho alguns aí que estão brotando aqui desde que eu comecei o estoque, sabe? O estoque aí começou a brotar uns cabelos brancos. Então tá bom. Bom, o BMC Stock vai chegando ao fim. Eu continuo aqui para a Happy Hour do BMC Market até as 3h30 da tarde. E você, Hanna? Eu agora, né, não vou ficar nesse happy hour. Eu acho, né, que de repente a gente aparece aí para, né, aproveitar um pouquinho, sexta-feira. Mas agora eu vou almoçar, mas ó, fica ligadinho aqui na nossa programação, porque às 18h45 ou 15h para as 7, como você preferir, tem BMC Business. Vocês vão entrevistar quem é? A Terracota? Hoje não é Terracota, hoje a gente conversa com a Cínquia, conhecer um pouco mais sobre mais essa companhia. Então, ó, fica ligado, hein, dá uma moral, porque cadê a... Daqui a pouco eu acho aí o barco, alguma coisa aí do Daniel Morales, que tá dando uma moral aí no business. O patinete, a mobilete do Daniel Morales. Pois patinete. Espero todo mundo então, né, sextou, mas sextou falando de negócios. É isso aí, então, ó, o Soldier falando, o mercado caindo, Hanna. Hanna Cota. Gente, a gente não tem um minuto de paz. Valeu, Rodrigo! Gostei! Hanna Cota, show de bola! Bom, então com essa me despeço, né? Porque agora paz não é uma opção. Deixa eu entregar então pro pessoal do marketing. Já deu pra ver, já estão dando uma palhinha, né? Que eles estão atacados hoje. Hoje é o dia de ficar atacado. Ó, o Carlos Melo falando assim, bate... Ah, tá, não bate... Eu pensei que fosse bate no Daniel Morales. Bate do Daniel Morales, mas tá bom. Bora lá então, Hanna, tchau. Tchau, chega. Um beijo. Até segunda.